Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar a parte da química analítica, que é uma parte muito importante dentro da área farmacêutica, porque vocês terão, ao longo dos próximos semestres, muitas disciplinas que utilizarão como base esses conceitos, essa parte da química analítica. Então, nesta aula de hoje, eu vou trazer para vocês os principais conceitos, vou fazer um geralzão, né, de como é que funciona um método analítico, as principais etapas do método analítico e alguns termos que são bastante comuns dentro da química analítica, certo? Então, pessoal, estes são os dois livros que serão utilizados para verificação do conteúdo nessa disciplina, principalmente este primeiro aqui, do Skug. Ele é um livro muito bom, é um livro muito completo, observe que ele tem quase mil páginas, né? Foi com base nele que eu montei os slides para os conteúdos que a gente vai ver a partir de agora. Bem, e o que é a química analítica? Então, o que a química analítica estuda? Para que ela serve? Onde é que ela é utilizada? Bom, de acordo com o livro do Skug, química analítica é uma ciência de medição que abrange um conjunto de ideias, técnicas e métodos que tem como objetivo permitir a caracterização da composição química, ou seja, determinar os elementos e os compostos que estão presentes nos materiais. Ainda de acordo com Oswald, a química analítica é a arte de reconhecer diferentes substâncias e determinar os seus constituintes. Então, a química analítica recorre à ciência e à tecnologia por meio de disciplinas amplamente diversificadas, como, por exemplo, a física nuclear e a própria química, para identificar e determinar as quantidades relativas das substâncias em amostras de matéria. Então, a ideia, o objetivo principal da química analítica é analisar a substância e determinar os seus constituintes, seja o tipo de constituinte ou a própria quantidade de cada substância presente na amostra. Então, a química analítica, ela tem dois tipos de análise. A análise qualitativa e a análise quantitativa. Bem, a qualitativa, ela envolve a identificação de um ou mais componentes da amostra. Então, ela vai determinar o que está presente na amostra. Já a análise quantitativa, ela é utilizada para determinar a quantidade de um componente na amostra, ou seja, ela determina quanto está presente na amostra. Então, ela envolve separação, identificação e determinação das quantidades ou teores dos componentes que constituem uma determinada amostra que está sendo analisada. Então, química analítica qualitativa, como foi dito, informa a presença ou ausência de elementos, íons ou moléculas. Então, tem por objetivo determinar a natureza, então, natureza dos constituintes de um dado material, isto é, ela está preocupada em responder à seguinte pergunta: o que está presente naquela amostra? Então, ela está relacionada com a identificação das substâncias presentes. Por exemplo, numa determinada análise pode ser verificada a presença ou a ausência de sódio, colesterol, gorduras trans, enfim, entre outros, né, em alimentos específicos. Então, verificar se existe, se eles estão presentes, né? Ou, por exemplo, numa análise de água, verificar se há ou não a presença de cloro e mercúrio. Então, aqui a gente não fala em quantidades, mas somente na presença, na identificação desses componentes. Já a análise
quantitativa, ela trata da quantificação dos analitos na amostra. Então, seus resultados são expressos em valores numéricos, com indicação do que estes números representam. Tem por objetivo determinar as quantidades ou as proporções de cada componente no material analisado, isto é, ela está tentando responder à pergunta: quanto está presente naquela amostra? Então, ela está relacionada com a determinação. Então, vamos determinar a quantidade, o teor, né, daquelas substâncias presentes na amostra que está sendo avaliada. Então, por exemplo, vou fazer uma avaliação e vou verificar. Então, olha, num alimento tem 5 miligramas por litro de sódio. Tem 25 miligramas por litro de colesterol. A gordura trans presente é de 0,2 miligramas por litro. Aí, numa análise de água, por exemplo, tem 1 miligrama por litro de cloro, 0,01 miligrama por litro de mercúrio. Ou numa bebida alcoólica, qual é o grau alcoólico? É de 40% em volume. Então, aqui observem que sempre estará presente um valor numérico, né, que vai identificar, que vai determinar a quantidade presente. Então, essas concentrações, elas podem ser expressas na forma de percentual em peso ou percentual em massa, né, que seria a massa do analito da substância A, que eu quero determinar, dividido pela massa da amostra. Pode ser percentual em volume, que aí seria o volume de A dividido pelo volume total da amostra. Percentual peso-volume, que aí eu tenho a massa de A dividido pelo volume de A. Também nós temos as concentrações em ppm, quando a quantidade é muito pequenininha, né? Então seria parte por milhão, ou seja, miligramas de A por litro de solução. ppb, que é parte por bilhão, então micrograma por litro. E ppt, que é parte por trilhão, quando é uma quantidade muito pequena. Então eu tenho nanogramas do analito A dividido pelo volume da solução em litro. Então, qual que é o papel da química analítica, né? A química analítica, ela é empregada em diversas áreas. Então, na indústria, na medicina e em muitas outras ciências. Então, por exemplo, pode-se determinar as concentrações do oxigênio e do dióxido de carbono no sangue a partir dos princípios da química analítica. Quantidades de hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, entre outros, né, que estão presentes nos gases das descargas veiculares. Também medidas quantitativas de cálcio iônico no soro sanguíneo são realizadas a partir de procedimentos estabelecidos com base na química analítica. Determinação quantitativa de nitrogênio em alimentos, análise do aço durante a sua produção, então na área de engenharias, né, são realizadas diversas análises baseadas nos métodos determinados pela química analítica. Também teor de mercaptanas no gás de cozinha, então os componentes do gás de cozinha, né? Planejamento de fertilizações e plantações, entre muitos outros exemplos, eu poderia citar aqui de aplicação da importância, né, do papel da química analítica no nosso dia a dia. Então, em diversas áreas ela é utilizada. Então, independente da área, a química analítica, ela analisa amostras e determina a quantidade ou a presença somente de espécies químicas, que são chamados de analitos. Então, por exemplo, uma amostra de sangue é analisada para que se determine o teor de colesterol. Então, o colesterol, nesta análise, seria o analito. Então, essa figura extraída do livro do Skugge, ela apresenta a relação entre a química analítica e as demais áreas. Observem que a química analítica ocupa uma posição central e as demais áreas apresentam uma ligação direta com a química analítica. Então, começando lá em cima pela química, né, e as suas áreas, né, então, bioquímica, química inorgânica, química orgânica, físico-química,
Todas essas áreas da química apresentam uma relação direta com a química analítica. Seguindo aqui no sentido horário, então a física e as suas áreas, né? Astrofísica, astronomia, biofísica também se relacionam com a química analítica. Áreas da engenharia, então a área da engenharia civil, química, elétrica, mecânica, requerem análises que são realizadas pela química analítica. Abaixo, a medicina, obviamente, né? A química clínica, química medicinal, farmácia, toxicologia, todas essas áreas requerem, exigem a realização de experimentos, de análises, de exames, né, de avaliações que são realizadas fundamentadas na química analítica. Aqui abaixo, ciência dos materiais, aí metalurgia, polímero, o estado sólido. Depois, ciências sociais, e aí as suas áreas arqueologia, antropologia forense, né? A agricultura e as suas áreas, né? Agronomia, ciência dos animais, da produção, dos alimentos, horticultura, ciência dos solos, também realizam diversas análises utilizando os princípios da química analítica. Depois, ciências do meio ambiente, aí ecologia, meteorologia e oceanografia. Depois, acima, geologia, então eu tenho a geofísica, geoquímica, paleontologia e paleobiologia. E por último, e não menos importante, né, a biologia e as suas áreas, então, botânica, genética, microbiologia, biologia molecular e zoologia. Então, observem que todas essas áreas e outras que ainda não foram citadas realizam análises, requerem análises, interpretação de resultados, comparações que são realizadas através da química analítica e dos seus princípios. Então, a natureza interdisciplinar da química analítica a torna uma ferramenta vital em laboratórios industriais, médicos, governamentais e acadêmicos. Então, é muito importante que se conheça os procedimentos, os padrões, né, a forma de avaliar que a química analítica propõe e permite. Então, vamos falar sobre os métodos analíticos quantitativos. Bem, os resultados de uma análise quantitativa típica, eles são calculados a partir de duas medidas. Uma delas é a massa ou o volume de uma amostra que está sendo analisada, certo? A outra medida é a medida de alguma grandeza que é proporcional à quantidade do analito presente na amostra, como, por exemplo, massa, volume, intensidade de luz, ou até carga elétrica. Então, a partir destas grandezas, nós temos os métodos gravimétricos e os métodos volumétricos, os chamados métodos clássicos de análise. Também temos os métodos eletroanalíticos, espectroscópicos, termoanalíticos, métodos cromatográficos e outros tipos de métodos que são os considerados métodos instrumentais de análise. De acordo com a natureza da medida final, então, os métodos são classificados em métodos gravimétricos, né, que são aqueles que determinam a massa do analito ou de algum composto quimicamente a ele relacionado. O método volumétrico, ou chamado também de titrimétrico, é aquele que mede o volume da solução contendo reagente em quantidade suficiente para reagir com todo o analito presente. Os métodos eletroanalíticos, que envolvem a medida de alguma propriedade elétrica, como, por exemplo, a medida do potencial, da corrente elétrica, da resistência ou da quantidade de carga elétrica. Os métodos espectroscópicos são aqueles que se baseiam na medida da interação entre a radiação eletromagnética e os átomos ou as moléculas do analito em questão, ou ainda a produção de radiação pelo analito. Os métodos cromatográficos baseiam-se na separação das substâncias e existem os métodos variados, como, por exemplo, a medida da razão massa-carga de moléculas pela espectroscopia de massas, a velocidade de decaimento radioativo, calor de reação, condutividade térmica de amostras, atividade óptica, índice de refração e ainda muitos outros métodos de avaliação.
Então, eu vou passar a definição de alguns termos que são muito utilizados dentro da química analítica. Então, vou começar aqui com os termos exatidão e precisão. É percebido que na linguagem cotidiana, esses dois termos, eles são usados como sinônimos, mas isso está incorreto, tá? Porque exatidão está relacionado com o grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor verdadeiro do mensurando, ou seja, está relacionado com a maior proximidade do valor real da medida. Já a precisão é o grau de concordância entre os resultados de uma medição obtidos sob as mesmas condições. Então, seria a repetitividade daquela medição. Então, vamos verificar, vamos avaliar essas duas definições, esses dois termos e a aplicação deles para estes 4 alvos, imaginando que o alvo, o centro, seja o valor verdadeiro, o valor real, e que as bolinhas laranja ali são as medições que foram realizadas. Então, no primeiro caso, observem que existem algumas medições que coincidem com o valor real, mas as medições, na sua grande maioria, são muito distantes entre si. Então, existe uma exatidão na medida, porque existem medidas que coincidem com o valor real, um valor verdadeiro, mas elas estão muito distantes, então elas são imprecisas. Na segunda medição, observem que as medidas estão todas coincidentes com o valor real, certo? E elas estão muito próximas entre si. Então, elas são medidas exatas, porque estão coincidentes com o valor real, e são precisas porque estão próximas entre si. Bom, nessa aqui de baixo, né? Então, observem que elas estão próximas entre si, mas muito distantes do valor real. Então, elas não são exatas, porque estão distantes do valor verdadeiro, mas elas são precisas, porque estão próximas entre si. E na última medição, observem que elas estão muito distantes do valor real e também estão distantes entre si. Então, elas não são exatas e também não são precisas, estas medidas. Então, vamos ver agora um outro exemplo de aplicação de exatidão e precisão, agora com números, né? Então, imaginem que eu tenha uma amostra e que a medida do analito foi esse valor que aparece aqui nessa régua, né? Nessa reta aqui. Isso aqui pode ser uma medida de massa, pode ser uma medida de comprimento ou de uma outra grandeza, enfim. Então, o valor real, o valor verdadeiro dessa medida é de aproximadamente 17,7, né? Pelo que aparece aqui nessa reta. Então, na primeira avaliação, aqui na primeira análise, na letra A, observem que as análises, as medidas, elas foram bastante próximas do 17,7 e elas estão próximas entre si. Então, medidas próximas do valor verdadeiro são medidas exatas. E quando as medidas são próximas entre si, elas são precisas. Então, a análise A, ela é precisa e exata, certo? Bom, na análise B, observem que as medidas, elas estão muito próximas entre si, mas elas estão muito distantes do valor verdadeiro. Então, podem ter utilizado um equipamento que não estava calibrado, enfim, tem vários erros que podem ser cometidos, mas, de qualquer forma, as medidas da letra B, elas são precisas, porque estão próximas entre si, mas elas são inexatas. Não são exatas, por quê? Porque estão distantes do valor verdadeiro. Bem, na letra C, observem que as medidas estão distantes do valor verdadeiro e estão distantes entre si. Então, elas são medidas imprecisas e inexatas, ok? Mais uma vez,
essa medida aqui, ela poderia ser uma medida de uma massa, de um comprimento, de um volume, enfim, que foi realizado com equipamentos, com utensílios diversificados, né? E conforme as suas medidas, as medidas que foram realizadas, então, eu faço a classificação em exatidão, que também é chamado de acurácia, que seria o quê? Medidas próximas ao valor verdadeiro, e precisão, que é quando eu falo em medidas próximas entre si, repetitividade, no caso de precisão. Bom, então, repetitividade é um outro termo importante que aparece bastante dentro da química analítica e se refere ao grau de concordância entre os resultados. Então, grau de concordância entre os resultados, ou seja, precisão da medida, quando essa medida ela é realizada sob as mesmas condições, ou seja, realizado com o mesmo procedimento, o mesmo analista, o mesmo equipamento, então nas mesmas condições. Aí os resultados são repetitivos. E um outro termo é reprodutividade ou reprodutibilidade, também pode aparecer, que seria o grau de concordância entre os resultados com condições diferentes de análise. Então, um outro analista que está realizando análise em um outro laboratório. Então, uma análise ela é dita reprodutiva, ela pode apresentar reprodutibilidade quando apresentar esse grau de concordância em condições diferentes. Bem, quando a repetitividade é baixa, comparada à reprodutibilidade, levanta-se a suspeita de problemas relacionados à manutenção do instrumento. Então, esse instrumento, ele pode estar necessitando de uma calibração, por exemplo. Quando a reprodutibilidade é baixa, comparada à repetitividade, recomenda-se o treinamento dos operadores. Então, ou seja, os operadores que estão realizando lá no outro laboratório, eles não estão treinados suficientemente, eles estão cometendo alguns erros de operação. Outra definição importante é a definição de amostra e de analítico. Então, a amostra é uma porção limitada de material tomada do conjunto, ou seja, o universo ou a população na terminologia estatística. E essa porção, ela foi selecionada de maneira a possuir as características essenciais do conjunto. Sendo assim, a amostra deve ser representativa do conjunto a ser amostrado, isto é, deve possuir a mesma composição que o lote inteiro do material que a amostra vai representar. Então, por exemplo, se eu estiver falando da água de um rio, por exemplo, né? A coleta da amostra deste rio, ela deve ser representativa. Então, eu tenho que coletar em vários pontos do rio, fazer uma mistura, uma homogeneização e aí separar uma porção que represente o todo, certo? E o analito é a espécie química presente na amostra que se deseja identificar qualitativamente, não é? Ou determinar a sua quantidade relativa, a sua concentração em uma amostra, ou seja, a análise quantitativa deste analito em questão. É importante também determinarmos as diferenças entre técnica, método, procedimento e protocolo. Então, a técnica é um princípio químico ou físico que pode ser usado para analisar uma amostra. Por exemplo, a técnica de titulometria de neutralização, a técnica espectrofotometria de absorção molecular, a fotometria de chama, entre outras técnicas. O método é a aplicação de uma técnica para a determinação de um analito específico em uma matriz específica. Por exemplo, determinação do teor de vitamina C em suplementos vitamínicos por titulometria de oxirredução.
Então, o método é a determinação do teor, utilizando a técnica de titulometria, certo? O procedimento é um conjunto de diretivas escritas que detalham como aplicar um método para uma amostra particular, incluindo informações sobre amostragem adequada, eliminação de interferências, validação dos resultados, entre outros. Então, por exemplo, determinação da vitamina C segundo o procedimento do Instituto Adolfo Lutz. Então, o procedimento, de acordo com o Instituto Adolfo Lutz, no caso, ele descreve o passo a passo de como realizar aquela avaliação, aquela determinação. E o protocolo é um conjunto descrito de orientações estritas que detalham um procedimento que deve ser seguido para a aceitação da análise pelo organismo oficial que estabeleceu aquele protocolo. Por exemplo, determinação de medicamentos segundo o procedimento da Farmacopeia Brasileira. Então, isso seria o protocolo para a determinação desse procedimento. Então, vamos falar agora sobre o processo analítico propriamente dito. Uma análise quantitativa típica envolve uma sequência de etapas. Então, primeira etapa seria a escolha do método, depois a obtenção da amostra, o processamento da amostra, os interferentes, a calibração e a medida da concentração e a estimativa da confiabilidade. Então, a primeira etapa essencial de uma análise quantitativa é a seleção, a escolha do método. A escolha ela é uma etapa bastante difícil e ela requer experiência dos profissionais que farão essa escolha. Então, uma das principais questões a ser considerada na hora de escolher o método é considerar o nível de exatidão requerido. Então, normalmente a confiabilidade dos dados, ela normalmente requer grande investimento de tempo e, por consequência, também de recursos financeiros, já que são necessários equipamentos e condições apropriadas, né? Equipamentos mais caros, enfim, mais sofisticados, para promover análises com maior exatidão de suas medidas. A segunda consideração relacionada com o fator econômico também é o número de amostras. Então, se existem muitas amostras, o analista ele pode se dar o direito de gastar um tempo considerável em operações preliminares, como, por exemplo, na montagem do equipamento, na calibração do instrumento, enfim, preparando as soluções, entre outros procedimentos anteriores à análise. Agora, para o caso de existirem poucas amostras, uma amostra ou uma quantidade bem pequena de amostras, então normalmente é mais apropriado selecionar um procedimento que dispense ou que minimize essas etapas anteriores, essas etapas preliminares preparatórias, certo? Então vai reduzir o tempo, né? No caso de poucas amostras, dá-se prioridade para métodos que não requeram um grande investimento de tempo e nem de dinheiro, né? Nem de recursos financeiros. E o terceiro fator decisivo na escolha do método está relacionado com a complexidade e o número de componentes presentes na amostra. Então, conforme a complexidade da amostra, então, dá-se preferência para métodos mais robustos, mais seletivos, métodos mais sensíveis, né, que acabam sendo mais caros também. E conforme o número de componentes também a escolha é feita por equipamentos, por métodos que proporcionem, então, uma melhor seletividade, né? Então, eu consigo determinar o maior número de componentes possíveis, certo? Então, esses são os 3 fatores principais que devem ser levados em conta na hora da escolha, da seleção do método de análise que se deseja fazer.
Então, mais uma vez, eu trouxe aqui para vocês os tipos de métodos presentes que são utilizados para análise química. Então, dentre os métodos clássicos, nós temos gravimetria e volumetria. Dentre os métodos instrumentais ópticos, nós temos espectroscopia de emissão e de absorção atômica, turbidimetria, nefelometria, polarimetria, refratometria. Dentre os eletroanalíticos, potenciometria, condutimetria, polarografia, amperometria, columetria e outros métodos, né? Espectrometria de massa, cromatografia, condutividade térmica. Então, alguns desses aqui vocês já verificaram na aula pelo AVA, né, da semana anterior. Quem tiver interesse, então eu tenho bastante conteúdo que fala sobre isso, aí vocês me avisem que eu encaminho para vocês, mas nós não veremos estes métodos um a um pela questão de tempo disponível, né, durante essa disciplina. Mas são bem importantes, bem interessantes de se conhecer. E com relação aos tipos de análise, então nós temos a análise elementar, que como o nome já diz, então determina a quantidade de cada elemento na amostra, sem levar em consideração os compostos realmente presentes. Então, por exemplo, vou fazer uma avaliação, uma análise, e vou verificar qual é a quantidade de cromo presente na amostra. Não importa saber quais são os compostos que apresentam o cromo. Não importa saber, me importa saber a quantidade do elemento presente. Aí existem as análises parciais, que são aquelas que determinam apenas certos constituintes da amostra. Então, são análises mais seletivas, né? Mais específicas. Então, determinado constituinte é que vai ser verificado. E existe a análise de constituintes traço, que é um caso especial da análise parcial, na qual determinam-se constituintes que estão em quantidades muito pequenas. E a análise completa é aquela onde todos os componentes da amostra serão verificados e determinados. Então, uma análise completa que vai fazer uma varredura geral da amostra, indicando todos os constituintes ali presentes. As análises químicas, elas podem ser classificadas de acordo com o tamanho da amostra. Então, a macroanálise é aquela análise onde a quantidade de amostra presente é maior do que 0,1 grama. Meso ou semimicroanálise é aquela onde a quantidade da amostra está entre 10 a menos 2 e 10 a menos 1 grama. Microanálise, então, apresenta a quantidade de amostra entre 10 a menos 3 e 10 a menos 2 grama. Submicro, a massa da amostra está entre 10 a menos 4 e 10 a menos 3. E a ultramicroanálise, onde a quantidade de amostra presente é inferior a 10 a menos 4 gramas. E a outra forma de classificar as análises é com relação à proporção do constituinte. Então, se o constituinte a ser analisado apresenta um percentual entre 1 e 100%, então a gente chama de análise de constituinte principal. Agora, se esse percentual está entre 0,01 e 1%, então é análise de microconstituinte. Se o constituinte tiver uma quantidade entre 10 a menos 2 e 10 a menos 4 ppm, então a gente diz que é análise de traço. Se o constituinte estiver entre 10 a menos 4 e 10 a menos 7 ppm, é uma análise de microtraço. E nanotraço, quando a quantidade de constituinte está entre 10 a menos 7 e 10 a menos 10 ppm. A segunda etapa de uma análise quantitativa é a obtenção da amostra. Bom, para gerar informações representativas, uma análise precisa ser realizada com uma amostra que tenha a mesma composição do material do qual ela foi tomada. Por isso que a amostragem, a obtenção da amostra é muito importante. Então, a amostragem, ela é a coleta de uma quantidade suficiente de material, então chamado de porção ou de alíquota, que seja representativo
da composição química, então representativo da composição química de todo o material, evitando contaminações e preservando adequadamente os analitos. Então, nessa etapa de obtenção da amostra, deve ser verificado qual é o tipo de material do qual será retirado, então, a amostra. Se o material for homogêneo, então ele tem uma única composição, ele tem uma única fase em toda a sua extensão. Então, é fácil retirar uma amostra quando o material for homogêneo. Agora, se o material for heterogêneo, então ele vai apresentar constituição diferente ao longo de sua extensão. Essas diferenças elas podem ser percebidas visualmente ou, em alguns casos, somente com o auxílio de um microscópio. Então, por exemplo, o carvão tu consegue perceber visualmente partes distintas. Agora, quando a gente fala em tecidos animais, ou mesmo no sangue, né? O sangue, ele é um material heterogêneo, mas visualmente a gente não consegue perceber de imediato essas diferenças na constituição. Então, em alguns casos, é necessário até o uso de um microscópio para perceber essas diferenças. Vamos tomar como exemplo um vagão de um trem que apresenta 25 toneladas de minério de prata heterogêneo, consistindo de muitos torrões que variam inclusive no tamanho e no conteúdo de prata. Então, a amostragem ela deve ser representativa. Então, as perguntas que surgem, né? Como retirar uma amostra que seja representativa? Ou ainda, qual o tamanho desta amostra, que a gente chama de dosagem, né? Então, existem procedimentos pré-estabelecidos, né, normativos, que determinam como deve ser feita essa amostragem, essa coleta, né, da amostra e o tamanho dessa amostra. Então, a dosagem, na verdade, é o processo de determinar quanto de uma dada amostra é o material indicado para a sua descrição, certo? No caso desse vagão, que contém 25 toneladas, a dosagem ela gira em torno de 1 grama. Então, imagine, deve ser retirado uma porção de 1 grama de um total de 25 toneladas. Então, existe uma forma que a gente chama de quarteamento, que a gente vai ver mais adiante, onde é retirado uma parte, uma porção de cada região, enfim, retira uma porção, tritura, mistura bem e aí faz o quarteamento, vai retirando de partes em partes, misturando novamente para que ela seja representativa, para que ela represente toda a extensão daquele vagão. Então, quando se fala em amostragem, né, que é aquele processo de coletar uma pequena massa de um material cuja composição represente exatamente o todo do material que está sendo analisado, então algumas questões elas devem ser levantadas, devem ser verificadas, né? Primeiro, quantas amostras devem ser coletadas, qual o tamanho de cada amostra, de que parte da população essa amostra será coletada, devem ser coletadas amostras individuais, amostras compostas, entre muitas outras perguntas. Essas perguntas, essas questões, né, elas são abordadas em procedimentos previamente estabelecidos que vão tentar definir melhor a amostra, definir melhor aquele material que vai ser analisado. Então, eu trouxe alguns exemplos de amostragem. Vou começar aqui com a amostragem de sangue humano para determinação de gases sanguíneos. Bom, aqui deve-se considerar que a concentração do oxigênio no sangue depende de fatores fisiológicos e ambientais. Por exemplo, aplicação inadequada do torniquete, movimento da mão. Então, estes, entre outros fatores, podem alterar esses dados. Por isso que existem procedimentos rigorosos de coleta, né, da amostra, para que a amostragem e o transporte das espécies até os laboratórios, enfim, eles sejam realizados de forma a não alterar as informações reais
daquela amostra, daquele material que vai ser analisado. Um outro exemplo aqui, então, análise da água de um rio ou de um lago. Então, imaginem que um rio, né, tem uma grande extensão, então as perguntas que devem ser verificadas, né? Quantos pontos serão amostrados e como que vai ser feita essa amostragem? Cada ponto será amostrado em replicata, ou seja, vai ser feita uma única análise ou várias análises num único ponto, né? Qual a quantidade mínima de amostra necessária para a realização dessas análises, ou seja, qual é a dosagem necessária? Então, tudo isso está descrito em procedimentos, em normas específicas que deverão ser seguidas à risca para garantir um resultado verdadeiro, verídico, real do que está sendo analisado. Um outro exemplo aqui, sólidos, particulados e gases, então, emissões atmosféricas, né? Como é que vai ser feita essa avaliação de gases emitidos em chaminés industriais, por exemplo? Então, deve-se adicionar um filtro que absorva esses analitos diretamente na fonte, utilizar uma bomba que aspire as emissões, né? Que ficam retidos no filtro. Então, tudo isso aqui, na verdade, está descrito também em procedimentos, né? Então, não é assim de qualquer jeito. Então, tudo está descrito em procedimentos, em normas técnicas que garantem uma avaliação eficiente em qualquer situação. Então, nas análises químicas, analisam-se amostras e determinam-se substâncias, certo? Por exemplo, numa amostra de sangue, né? A amostra de sangue ela vai ser analisada para se determinar a concentração de várias substâncias, como por exemplo a glicose. Então, qual é a linguagem correta aqui? A linguagem correta foi realizada a análise do sangue e foi determinado o conteúdo, a quantidade, né, de glicose. Então, não é correto dizer análise da glicose, e sim determinação da glicose. Então, a substância que foi determinada é a glicose, certo? Então, pessoal, a terceira etapa em uma análise é o processamento da amostra. Bom, em algumas análises, nenhum processamento é necessário antes da etapa de medição. Porém, na maior parte das vezes, é necessário que haja um processamento, uma preparação da amostra antes da efetiva medição, certo? Então, o objetivo da preparação da amostra é tornar o analito disponível para a medição, conforme o método que foi escolhido. Então, eu tenho meu analito, né? Eu escolhi o método, então, eu quero verificar a massa, eu quero verificar a radiação eletromagnética. Então, conforme o método que foi escolhido, é necessário, talvez seja necessária, uma preparação. Então, digamos que eu queira verificar a formação de precipitado, ou a massa, a verificação do gás, o volume, enfim, a variação de temperatura, conforme o sinal analítico requerido, é necessário que haja, talvez seja necessário, né, que haja uma preparação. Na verdade, na maior parte das análises, é necessária a preparação prévia da amostra. Então, essa preparação da amostra no laboratório, ela vai depender do estado físico da amostra, né? Então, se a amostra for sólida, amostra sólida, ela deve ser triturada para reduzir o tamanho das partículas, né? Misturada para garantir a homogeneidade e armazenada por vários períodos, enfim, né, antes do início da análise. É importante que esse armazenamento aconteça em recipientes previamente esterilizados, com uma tampa, né, apropriada, enfim. Bom, durante esses procedimentos, pode haver ganho ou perda de umidade, né? Se esse material estiver exposto à umidade, o que altera a composição da amostra, certo? Então, em alguns casos, é recomendado determinar a umidade no início da análise, certo? No caso de amostras líquidas, então, elas devem ser armazenadas em frascos fechados
evitando a evaporação do solvente e, consequentemente, alterando a concentração do analito, né? Ou até mesmo evitando a variação de umidade. Bom, se o analito for um gás dissolvido em um líquido, então é uma outra situação. Por exemplo, os gases sanguíneos que eu citei anteriormente. Então, este frasco, ele deve ser mantido dentro de um segundo recipiente selado para prevenir a contaminação por gases atmosféricos e alterando, consequentemente, a amostra que vai ser analisada. Bom, pessoal, então a maioria das análises químicas ela é realizada com réplicas de amostras, né? Então, as réplicas, elas melhoram a qualidade dos resultados, fornecendo uma medida mais confiável, certo? Então, o que são réplicas, na verdade? São porções equivalentes em massa de uma mesma amostra, as quais serão submetidas ao mesmo procedimento analítico ao mesmo tempo, para assegurar condições de ensaio tão similares quanto possível. Então, essas réplicas, elas permitem avaliar a confiabilidade dos resultados obtidos, pois possibilitam a aplicação de testes estatísticos, tá? Então, essas medidas quantitativas em réplica, elas são geralmente expressas em termos de uma média ou, né, em vários testes estatísticos que são executados para verificar, para estabelecer a confiabilidade daquela amostragem, daquela medida. Então, a maioria das análises químicas é realizada a partir de soluções da amostra preparadas com solventes específicos, solventes adequados, que garantam a solubilização tanto da matriz quanto do analito. Então, observe que aqui surgiu um termo novo, né? Matriz. Matriz ou matriz da amostra seriam todos os outros componentes da amostra na qual o analito está contido. Então, na verdade, o solvente ele deve dissolver toda a amostra de forma rápida e completa, né? E outra coisa, essa dissolução ela deve ser suficientemente branda, de forma que não aconteçam perdas nem alteração das características do analito, né? Então, isso porque vários materiais, eles precisam ser analisados e eles são insolúveis em solventes comuns. Então, por isso que é importante escolher um solvente adequado, né? Por exemplo, minerais de silício, amostras de tecido animal. Então, eles requerem um solvente específico, adequado, que garanta a sua solubilização total, né? E que permitam a posterior análise. Bom, num geral, essa solubilização, ela constitui a etapa mais demorada de todo o processo, né? É uma tarefa difícil e bastante demorada, que requer bastante atenção e estudos, enfim, né? Para a escolha do solvente mais adequado. Então, essa amostra, ela pode necessitar de aquecimentos em soluções com ácidos fortes, com bases fortes, com agentes oxidantes, enfim, ou com combinação desses reagentes, né? Ela pode necessitar para a sua solubilização de aquecimento, em presença de ar, em presença de oxigênio, enfim. De qualquer forma, é muito importante que o analito solubilizado ele possua, então, uma propriedade física ou química que possa ser medida, né? E essa propriedade ela deve ser proporcional à concentração do seu analito. E aí a gente consegue aplicar aquela fórmula inicial lá e fazer a medição e a retirada dos dados necessários, né? Que determina, então, a quantidade efetiva do analito em questão na amostra que está sendo analisada. Bem, pessoal, então, depois da solubilização da amostra, né, e posterior conversão do analito em uma forma que garanta a medida, a próxima etapa, a etapa 4, é a eliminação de interferentes. Então, interferentes são espécies químicas que podem causar erro na medição
devido ao aumento ou atenuação do sinal analítico. Então, é necessário eliminar essas espécies químicas que possam afetar o sinal analítico, ou seja, essas espécies químicas que possam interferir na medida, dando erro de medida, né? Bom, as perguntas que surgem então, por que ocorrem interferências e por que esses interferentes respondem de forma similar ao analito, então acusam erros de medição? O que acontece, na verdade, é que pouquíssimas propriedades químicas e físicas são exclusivas de uma única substância química, certo? Na verdade, a maioria das reações usadas e as propriedades medidas são características de um grupo de elementos ou de um grupo de compostos. Então, aí a importância de se conhecer a substância que está sendo analisada e verificar, previamente, conhecer previamente e verificar o tipo de técnica, que deverá, o tipo de reação ou de técnica que deverá ser aplicada. Então, existem técnicas ou reações que funcionam para um único analito. Elas são chamadas de técnicas ou reações específicas. Então, só vão acusar um único analito. Mas existem técnicas ou reações que se aplicam a poucos analitos e elas são chamadas de seletivas. Então, aqui é importante conhecer previamente ou ter uma ideia, da substância que está sendo analisada, do material que está sendo analisado, para poder fazer essa escolha, então, se eu vou escolher uma técnica mais específica ou uma técnica mais abrangente, e aí não correr o risco de ter modificação nos dados, erros nos dados devido aos interferentes. Então, a quinta etapa do processo analítico consiste na calibração e na medida da concentração. Então, calibração é um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre valores indicados por um equipamento de medição e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões. Então, por exemplo, uma vidraria como o balão volumétrico, como a pipeta volumétrica, que são instrumentos de precisão, que medem precisamente aquele valor de volume, eles precisam ser calibrados constantemente. Essas calibrações, elas devem ser realizadas com base em referências técnicas, tais como normas nacionais ou internacionais, documentos orientativos do Inmetro, procedimentos internos do próprio laboratório ou ainda recomendação de fabricantes, entre outras especificações técnicas. Bom, todos os resultados analíticos dependem de uma medida final X de uma propriedade física ou química do analito. E essa propriedade, essa medida, ela vai ser relacionada com a concentração do analito. Então, existe uma proporcionalidade, uma relação de proporcionalidade que é dada por essa equação, concentração do analito é igual a uma constante K multiplicada pela medida da propriedade específica dada pelo instrumento, certo? Bem, o processo de determinação desse K, dessa constante de proporcionalidade, é uma etapa muito importante na maioria das análises e é chamado de calibração. A sexta etapa do método analítico consiste no cálculo dos resultados. Então, o cálculo das concentrações dos analitos a partir dos dados experimentais é, em geral, relativamente fácil, particularmente com as calculadoras ou até mesmo os próprios computadores inseridos no próprio equipamento. Então, esses cálculos, eles são baseados nos dados experimentais crus, na forma em que eles foram obtidos, coletados na etapa de medida, nas características dos instrumentos de medida e na estequiometria das reações químicas. Então, a maioria desses cálculos, normalmente o analista nem precisa realizar, porque o próprio instrumento já faz esse cálculo e converte no resultado que se quer. E
a sétima e última etapa do processo analítico consiste na avaliação dos resultados pela estimativa da confiabilidade. Então, os resultados analíticos, eles são incompletos sem uma estimativa da sua confiabilidade. Então, é necessário que o analista promova alguma medida das incertezas associadas aos resultados quando se espera que estes dados tenham algum significado. Então, um resultado analítico sem uma estimativa de confiabilidade, ele não vale nada. Então, normalmente vai aparecer lá do lado qual é o grau de estimativa de confiabilidade, e aí sim a gente vai ter um resultado completo e confiável. Então, pessoal, este aqui é um fluxograma que está disponível no livro do Skook, na página 5, e ele mostra, né, a sequência das etapas que deverão ser seguidas num processo analítico. Então, do início até o fim, o que deve ser feito, né, quais as etapas que devem ser seguidas para que se tenha uma análise química efetiva e confiável. Então, pessoal, tudo isso que foi dito agora, ele consta basicamente nesse livro verde. Eu retirei praticamente tudo desse livro verde, do Skook, Fundamentos de Química Analítica, e no capítulo 1. Então, eu falei cerca de, sei lá, 50, 60 minutos, né, mais ou menos. Tudo isso está no capítulo 1. Eu sugiro que quem puder, né, que pegue esse livro e que leia esse livro, porque ele é muito importante e ele é muito acessível também. Então, nós teremos, acho que 4 aulas, né, de Química Analítica. O livro tem quase 1000 páginas, né, então imaginem quanta informação importante que tem ali. Os alunos que tiverem interesse em aprofundar um pouquinho mais, eu sugiro que façam isso pensando nas disciplinas posteriores. Obviamente que eu vou cobrar de vocês o que eu estou explicando, né, os conteúdos que nós estamos vendo, mas terão muitos conteúdos que a gente não vai conseguir ver e que são importantes pensando no aprendizado de vocês, no conhecimento de vocês e pensando também nas próximas disciplinas que vocês terão, certo?